Bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje regressamos ao Conselho de Vila Franca de Xira. Dar as boas-vindas ao nosso painel de comentadores. Do PSD, o David, da Regina, da CDU, o Fernando Paulo Ferreira, do PS e o Rui Perdigão, do Bloco de Esquerda. E que, tal como tinha ficado definido no programa anterior, vamos começar já com o tema que tinha sido proposto pelo Partido Socialista, neste caso pelo Fernando Paulo Ferreira, que tem a ver com a questão da reabilitação urbana. Fernando Paulo, pedia que introduzisse este tema da reabilitação e também da revitalização urbana, não é? Sim. Olá a todos os ouvintes e também aqui aos colegas de painel. Este tema que não tínhamos conseguido introduzir no último programa constitui para os municípios e para as pessoas no geral um potente instrumento de transformação da vivência urbana, e há que procurar, no caso dos municípios muito em concreto, há que procurar os caminhos e as prioridades de investimento, tanto público como privado. E aí dar conta que no Conselho de Vila Franca de Xira foram estabelecidos ao longo destes 20 anos de gestão um conjunto de objetivos sucessivos e programados que, assentes muito em financiamento europeu que conseguimos ir buscar ao longo dos vários quadros comunitários de apoio, foi possível, em primeiro lugar, avançar para uma abordagem completamente diferente do espaço público no nosso Conselho, que ou não existia ou encontrava-se genericamente maltratado, com zonas verdes que ou não tinham dimensão ou não tinham capacidade para absorver o que era a vivência urbana desejável para as pessoas e, portanto, foi necessário pegar no que era esse espaço público e transformá-lo, nomeadamente nos centros, nos núcleos das vilas e das cidades do Concelho de Vila Franca. Depois, um outro aspecto importantíssimo, sob o ponto de vista da requalificação urbana, foi o investimento forte nos equipamentos públicos. Quando chegámos à Câmara Municipal, boa parte das instituições particulares de solidariedade social, nomeadamente as de infância, funcionavam ou em garagens ou em restrições de habitações ou em monoblocos provisórios sem grande qualidade. E, portanto, foi preciso apostar fortemente numa requalificação completa das instalações das coletividades, das associações, das instituições de solidariedade social do Concelho, e construir também um conjunto de equipamentos públicos em falta, nomeadamente equipamentos desportivos para todas as pessoas e para todas as faixas etárias. Simultaneamente, a questão do alargamento do parque escolar, nomeadamente do pré-escolar, que era praticamente inexistente, e onde foi preciso fazer e introduzir uma alteração radical na abordagem da cobertura do Concelho no que diz respeito às escolas. Paralelamente, e tive a ocasião também de referir isso no último programa, foi feita uma revisão do PDM muito orientada para uma redução da pressão habitacional existente sobre o Concelho, um aumento dos espaços destinados a zonas verdes e ao ambiente e o aumento de espaços para desenvolvimento económico. Ficava, nos últimos anos, uma área na qual era preciso lançar um novo olhar e injetar, diria, uma nova energia, que era a área do edificado, as Exato. Construções, as Estamos habitações. A falar de muitas habitações que estão a precisar de reabilitação, não é? Ao longo do Exatamente. E, portanto, foi preciso avançar para um grande pacote de reabilitação urbana do edificado, dirigida ao edificado público, por um lado, e este mandato, sobretudo, uma das prioridades foi exatamente a requalificação das habitações sociais e do envolvimento dos bairros sociais, dos espaços públicos dos bairros sociais. Ainda esta semana foi feita uma intervenção importante no bairro da Quinta da Piedade, no bairro social da Quinta da Piedade, mas sobre o edificado privado,
sobre as construções antigas nos centros das cidades que precisam urgentemente de ser reabilitadas. E por isso foi lançado um pacote de incentivos financeiros, de benefícios fiscais e de mecanismos de aceleramento de todos os processos administrativos ligados à requalificação urbana, no sentido de que os privados possam ter o músculo suficiente para avançarem para a requalificação daquelas habitações, que algumas delas estão hoje ou degradadas ou mesmo devolutas, e passar a pô-las no mercado de arrendamento, nomeadamente no mercado de arrendamento. Simultaneamente, e porque o Concelho de Vila Franca ainda tem muito edificado industrial degradado e que não está neste momento em uso, foi elaborado também um pacote de benefícios fiscais e incentivos para a reabilitação dessas infraestruturas industriais e económicas. Estamos neste momento a fazer essa reabilitação desse edificado e a continuar com o que é a nossa estratégia de criar espaços que transformem verdadeiramente o dia-a-dia das pessoas, como, por exemplo, a nossa zona ribeirinha, que dos 22 km que temos disponíveis, 10 já estão neste momento ao uso da população, e estamos neste momento a terminar a desenvolver a obra para a construção do grande parque dos Moinhos da Póvoa, que ligará a cidade da Póvoa de Santiria ao Concelho de Loures, e depois, quando Loures conseguir fazer a intervenção ao longo do IC2, fazer então a ligação ao Parque das Nações e ficarmos com uma ligação pedonal de Lisboa à Vila Franca. Às habitações, foi feito algum tipo de levantamento, nomeadamente das habitações privadas? Há mais ou menos ideia em termos de números de quantas habitações é que precisam de reabilitação? Estou-me a lembrar, por exemplo, na freguesia da Alhandra há imensas casas degradadas. Não Sim, só. Quando nós lançámos esse programa de reabilitação urbana, fez-se um levantamento em todos os núcleos antigos do Concelho. E foram criadas 7 áreas de requalificação urbana onde este programa se aplica, e que abrangem zonas mais urbanas antigas como Vila Franca, Alverca, Póvoa de Santiria e Via Longa, mas também zonas mais rurais que também mereceram essa atenção, nomeadamente Calhandriz e Cachoeiras, que são aldeias, mas que também precisam de reabilitação no seu edificado, em paralelo com algumas outras zonas, nomeadamente a da antiga Marinha, que foi recentemente comprada pela Câmara Municipal, que também é ela própria uma área de requalificação urbana, pelo que, quando começar a haver investimento naquele território, também ele ficará abrangido pelos benefícios fiscais. Portanto, a expectativa é grande. Eu, por acaso, não tenho os números aqui dos edifícios que necessitavam de intervenção na altura, mas estamos a falar de milhares ao longo de todo o Concelho, e que podem vir a beneficiar destes apoios até 2020. Rui, relativamente à reabilitação urbana, qual é a sua opinião relativamente a esta estratégia que está a ser seguida e estes pacotes de incentivos a quem queira reabilitar as suas habitações? Bom dia. Nós concordamos e apoiamos muitas das medidas que têm vindo a ser executadas neste âmbito. Peço desculpa, só para falar um bocadinho mais junto do micro. Então, irei repetir. Enfim, dizia eu que o Bloco de Esquerda concorda com muitas das iniciativas que têm vindo a ser executadas por este Executivo no âmbito da reabilitação urbana, designadamente a criação das áreas de reabilitação urbana, agora a introdução das ciclovias, e nós também nos esforçámos muito por a implementação disso, e fomos bastante críticos outrora, e as medidas chegaram relativamente tarde, e porque foi preciso acontecer esta crise financeira que houve, que veio acabar com o financiamento dos bancos a uma certa especulação imobiliária, e nessa altura em Portugal apenas 6% da atividade da construção civil era vocacionada para a reabilitação urbana, enquanto no resto da Europa
a média seria cerca de 60%, e havia países que tinham médias superiores. E agora a crise veio alterar um bocado esse paradigma, e também também por causa da necessidade das pessoas de possuíam imóveis e tentaram também de alguma maneira tirar algum proveito económico e financeiro deles. Muitas das coisas que estão a ser aplicadas, portanto, relativamente a isto das ARUs, com os benefícios fiscais, isto está estabelecido no regime de reabilitação urbana. Os regimes fiscais e benefícios são vários, a nível municipal e nacional. Mas, como disse, nós concordamos com essas medidas. As intervenções podem ser podem ser reabilitações, pode ser reabilitação a nível simples ou sistemático. A Câmara está a tentar adotar uma solução mais sistemática, porque envolve não apenas os espaços públicos, mas também os edifícios privados. Isso é a reabilitação simples seria apenas a Câmara a intervir nos espaços públicos. Ao revés, esta questão das ARUs e com os incentivos já pode impelir também que tenha algum reflexo, também as medidas tenham algum reflexo nos imóveis privados. No entanto, nós temos os nossos espaços urbanos do nosso concelho são bastante desqualificados, fruto de uma suburbanização que durou várias décadas, espaços muito estéreis, muitas vezes sem espaços verdes, sem condições de conforto ou sem condições para as pessoas poderem usufruir e estar. E então a requalificação desses espaços públicos que tem vindo a ser feita, e vai sendo, isto também não se faz de um dia para o outro, virá mitigar os problemas que existiam, porque os espaços estão construídos, há males que não são possíveis totalmente de remediar. Mas temos também alguns outros problemas que também precisam de soluções e não são soluções fáceis. Nós temos muitas urbanizações e edifícios que, por causa da crise, ficaram por concluir em diferentes níveis, em diferentes estados de acabamento. Temos loteamentos que apenas estão urbanizados, isto é, têm as redes de esgotos, águas, essas coisas instaladas, e que muitos até aos quais já foram roubados tampas de esgoto, essas coisas até constituem algum perigo para as pessoas. Outros estão erguidos, têm apenas a estrutura erguida, outros já têm também já estão fechados. Mas o problema é que são imensos, são em muitas áreas e isso é um problema que existe e não é fácil de resolver, porque é preciso haver quem os conclua. Vamos ouvir também a Regina Janeiro sobre esta matéria. Regina, relativamente à reabilitação urbana, qual é a estratégia que defende para alguns destes problemas, ou melhor, soluções para alguns destes problemas também que foram levantados pelo Rui? Então, muito bom dia. Através da Marta, cumprimento todos os colaboradores da Rádio Íris, que sem eles também não era possível que este debate fosse feito, e aqui os meus colegas de mesa, que já é para nós um grande prazer termos este encontro mensal. Eu não iria começar assim, mas tendo em conta a forma como o tema foi abordado, naturalmente que preciso de recuar no tempo. E vou voltar a lembrar que concelho tínhamos, que país éramos quando foi o 25 de abril de 1974, depois de 48 anos de fascismo. E se nós nos esquecermos de que não há futuro sem passado e sem o presente, naturalmente que estamos a abordar as questões de uma forma menos verdadeira, menos real, menos honesta intelectualmente e com algumas inverdades. E como eu sou daquelas que acho que uma mentira, por muitas vezes que seja dita, não passa a ser verdade, eu vou lembrar que quando foi o 25 de abril de 1974, o concelho de Vila Franca de Xira
Era um concelho com muitas empresas, com muita falta de habitação, onde havia muitos esgotos por construir, onde não havia água em todas as localidades, onde não havia escolas para toda a gente, até porque não era obrigatório ir à escola, uma grande conquista do 25 de abril de 74, a escola pública de qualidade e igual para todos. Portanto, foi necessário construirmos cidade, e construirmos cidade no sentido de urbe, de concelho, não é? Mas mesmo assim, mesmo quando se estava a construir, e eu volto a dizer que o PDM de Vila Franca de Xira foi dos pioneiros a nível nacional, mesmo quando se estava a tratar destas infraestruturas, tinha-se uma diversidade de atividades culturais que, infelizmente, neste momento não existem. Mas mesmo nesta fase do desenvolvimento do concelho, já havia preocupações. E eu vou-me recordar, por exemplo, do Jardim Álvaro Vidal ou do pavilhão do Forte da Casa. Quando nós dizemos não havia equipamentos, não havia infraestruturas, claro que a seguir vem a outra fase. Vem a fase em que nós entramos para a União Europeia e onde nós conseguimos ir buscar fundos para conseguir dar resposta àquilo que passam a ser as novas realidades das pessoas. E as realidades das pessoas hoje já são outras do que aquelas que eram há 20 anos. E é assim, faz parte da vida, como faz parte também das nossas vidas. E eu estou a dizer isto porque, logo no início dos fundos comunitários, toda a Europa se preocupava muito com os centros urbanos. Porquê? Porque os centros urbanos são as zonas mais antigas das cidades, onde naturalmente são os mais usados. As cidades precisaram de crescer e precisaram de crescer para fora desses centros urbanos, e começou-se logo na altura a preocupar como é que nós vamos dinamizar os nossos centros urbanos, os nossos núcleos históricos, a nossa Rua do Chave de Ouro, o Pourinho Alverca, a Póvoa Antiga, as Cachoeiras, a Caniz, etc. E houve esta preocupação na Europa, que trouxe fundos comunitários, na altura, recordo-me claramente, do PROCON, mas também no nosso país, e temos vários exemplos de várias cidades e de várias localidades que conseguiram dar dinâmica aos centros históricos. Como é que conseguiram dar dinâmica aos seus centros históricos, aos seus núcleos antigos? Tendo em conta 3 princípios. A reabilitação do edificado, e já agora, respondendo à Marta, segundo os censos de 2011, havia mais de 7.000 habitações livres no concelho de Vila Franca de Xira. 2011, portanto, estamos em 2017. Não sei se haverá atualização, eu por acaso não a procurei, mas de certeza que será mais ainda. Portanto, intervindo no edificado, intervindo no espaço público e intervindo junto às pessoas. E não é possível que nenhuma intervenção seja feita se não tiver em conta estas 3 vertentes. Não é? As habitações têm que estar qualificadas, o espaço público, as habitações e o comércio, naturalmente, têm que estar qualificado, e precisamos de dar vida. Damos vida de diferentes formas, dinamizando e ajudando a dinamizar o comércio local, fazendo iniciativas culturais e trazendo as pessoas aos centros históricos. Isto foi o que não aconteceu no concelho de Vila Franca de Xira. E, portanto, nós olhamos, infelizmente, para aquelas ruas que nos ficarão para sempre nas nossas boas recordações. Claramente que a CDU considera que virá a ser poder na Câmara, e não é do poder pelo poder, é o poder porque é necessário que o concelho e que as cidades e as localidades sejam devolvidas às pessoas, mas este era claramente um dos nossos pontos fortes, que tinha a ver com a dinamização dos nossos núcleos urbanos. Porque então, uma não é cidade suficiente sem este centro pacote não é cidade. De incentivos, não é suficiente? Eu acho que mais do que o pacote de incentivos, até porque a CDU pode ir mais longe, e não foi dito aqui tudo, e creio que todos estamos de acordo com isso. Eu acho que falta a questão essencial, que é falar com as pessoas. É ir comércio a comércio, é ir casa a casa, é juntos construirmos a solução. E isto o Partido Socialista não é capaz de fazer, e tem provado que não é capaz de fazer. Aliás, ainda hoje recentemente saiu o ranking de transparência, e em 308 municípios o concelho de Vila Franca de Xira aparece em 203. E isto prova claramente a dificuldade que quem gera a Câmara tem de falar com as pessoas. É por isso que as reuniões de Câmara são às 9h30 da manhã, porque nós não queremos pessoas. É por isso que nós não fazemos a transmissão online. Nós não queremos pessoas, nós não queremos que as pessoas vejam aquilo que a gente faz. E é esta prática que tem vindo a acontecer no concelho de Vila Franca de Xira, do não envolvimento, o ter medo que as pessoas estejam do outro lado. As pessoas estão connosco, as pessoas querem melhorar a sua qualidade de vida. Vamos falar com elas sem medos. Portanto, já percebi que quer que eu Sim, vamos que eu ouvir vá também abandonar. o David. Portanto, eu acho que claramente que tem que haver incentivos, só dizer que naturalmente que nós estamos todos de acordo relativamente àquilo que está a ser feito. Achamos que é tarde. Aliás, já agora a revitalização da Frente Ribeirinha não é uma ideia do Partido Socialista,
de todo, e estava a ser construída há mais de 20 anos, portanto, ainda ninguém estava virado já para o Rio, como passou a estar mais tarde. Já no Concelho de Vila Franca havia estes projetos em cima da mesa. Naturalmente que não interessa quem é o pai da criança, o que interessa é que a obra esteja feita. E, portanto, ainda bem que aproveitaram coisas boas que vinham de trás. Mas, naturalmente, que consideramos que vem tarde, mas creio que ainda estamos a tempo de conseguir inverter esta situação. David, relativamente a esta questão, até porque o tema que foi proposto também entronca aqui um bocadinho com a reabilitação urbana, que tem a ver com a habitação, já lá vamos, mas no que diz respeito à reabilitação urbana, o que é que considera desta estratégia que está a ser seguida e que frutos é que esta estratégia dará? Muito bem, antes de mais, cumprimentar os ouvintes da rádio e os meus colegas de painel, e que, tal como a Regina diz, já quase que é um bocadinho de escape que temos aqui mensalmente, vir discutir estes temas do Conselho que tanto nos apraz fazer. Em relação a este tema, há duas coisas para mim que são importantes daquilo que eu já ouvi agora aqui. Primeiro, não me parece que nós, na sequência de estarmos a falar para as pessoas, que estarmos sempre a voltar atrás no tempo e a discutirmos aquilo que já passou traga grande vantagem, a não ser por percebermos onde é que estávamos e para onde é que vamos, traga grande vantagem às pessoas que nos estão a ouvir. E, portanto, eu gostava de me focar naquilo que eu acho que nós hoje fazemos bem e menos bem, e no que é que eu acho que nós podemos fazer melhor. Em relação à reabilitação urbana, eu quando penso em reabilitação urbana e requalificação urbana, a primeira coisa que penso é no edificado. É a primeira coisa que me vem à cabeça. E por defeito de proximidade, também com o edificado da freguesia de onde eu venho, que é a freguesia de Vila Franca de Xira. A verdade é que tanto o programa dos dois programas de reabilitação promovidos pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira são dois programas muito interessantes e que têm trazido muita coisa boa. A verdade é que nós, e como o Rui dizia há bocadinho, à medida que a crise se adensou, a reabilitação urbana passou a ser uma realidade maior ainda na vida das pessoas, porque era a solução que tínhamos e que continuamos a ter às dificuldades que tínhamos de financiamento e de compra de imóveis novos e por aí fora. A juntar a isso, cada vez mais existe um problema de oferta versus procura no Concelho de Vila Franca de Xira. O que quer dizer que não existem imóveis novos para a procura que existe no nosso Concelho. Com as vantagens óbvias das pessoas se virarem para a reabilitação. Temos um grande problema ainda na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, é que a velocidade dos serviços não acompanha aquilo que é a necessidade das pessoas de verem os processos serem acelerados. Ou seja, nós pedimos às nossas pessoas, e bem, que olhem para o edificado, que olhem para o edificado antigo, que mantenham o traço no centro histórico, que mantenham o comércio no centro histórico, que voltem aos centros das cidades. E depois demoramos meses a dar despacho a processos de reabilitação urbana. É uma coisa que não faz o mínimo sentido. E muitas vezes a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e os técnicos da Câmara até têm razão naquilo que estão a levantar. Não pode é demorar semanas a vir um despacho que depois não é tão bem feito quanto deveria ser. Às vezes os vereadores, alguns do Partido Socialista, que gostam de falar sobre coisas que não entendem, e portanto isto é um problema que nós temos que resolver. Mas a questão da dinamização cultural ou mais dinamização nas ruas podia também ajudar para que alguns dos edifícios fossem reabilitados? Isso é uma consequência. Por exemplo, de Vila Franca de Xira. Eu acho que isso é uma consequência. Eu acho que se queixam que está, portanto, que a cidade está a morrer. Sem dúvida, mas isso é uma consequência, Marta. Ou seja, se nós dinamizarmos a cultura, se nós dinamizarmos a economia, trazemos pessoas para Vila Franca. E ao trazermos pessoas, as pessoas vão precisar de um sítio para viver. Isso é uma consequência. Ou seja, isso é o ponto que está lá no fim da estrada quando começamos a falar disto. Há coisas... E eu acho que é necessário nós, neste debate, de vez em quando, e a bem da honestidade intelectual de toda a gente, dizermos o que é que defendemos. Seriamente, o que é que nós, neste caso o PSD, defende em relação à reabilitação urbana? Defende, por exemplo, a isenção de taxa de publicidade comercial associada a imóveis em reabilitação. Por exemplo. É importante que nós, os quatro, quando vimos aqui falar destes assuntos, digamos às pessoas o que é que nós pensamos em relação a isto. Reabilitar edifícios antigos para vender ou arrendar a baixo custo. É uma coisa que nós defendemos. Eu lembro-me, ainda lá está, um edifício na Rua Almirante Cadeia dos Reis, vulgo Rua de Salvador, em Vila Franca de Xira, que tem uma lona que diz habitação jovem e que foi lá posta antes das eleições. Eu gostava que alguém do Partido Socialista me perguntasse o que é que está a ser feito para a reabilitação urbana daquele edifício. Por exemplo, este tipo de coisas, ou seja, primeiro, que na Câmara Municipal haja a vontade de que os processos resolvam com celeridade. De que as pessoas conheçam, porque também é um problema, os programas que a Câmara tem para as ajudar neste campo. E depois,
que aqueles imóveis que hoje já são da Câmara Municipal e que podem ser potenciados e podem ser reabilitados e trazer as pessoas de volta ao centro das cidades mais antigas, no caso de Vila Franca, por exemplo, o que é que estamos a fazer nesse campo? Vamos aproveitar para passar ao Fernando Paulo Ferreira e começar precisamente por esta questão que foi levantada pelo David, na Rua do Chave de Ouro, o edifício que lá está, qual é o objetivo? O objetivo daquele edifício é a reabilitação daquele espaço que está neste momento devoluto, no sentido de criar ali no centro da cidade uma solução habitacional de arrendamento para jovens. Mas há algum prazo definido? Tem conhecimento se há algum prazo definido para isso? Aquele processo está neste momento para projeto, portanto, eu não estou na Câmara, não sei exatamente os prazos, mas posso no próximo programa trazer a previsão daquela intervenção, mas aquela é uma das intervenções que se tem vindo a fazer exatamente com esta filosofia. Recordo, por exemplo, que tínhamos uma situação muito parecida com essa, mesmo ao lado do edifício da Câmara Municipal, e que foi reabilitado para instalar a nova CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e os serviços da Câmara Municipal que se encontravam em edifícios já muito antigos foram todos também reabilitados. É o caso, por exemplo, da zona do Mercado em Vila Franca. Mas queria, já agora, porque é uma questão relativamente à morosidade dos processos. Era isso que eu ia referir. Portanto, é uma questão pertinente, levantada pelo Davi. Por isso é que neste pacote de reabilitação urbana, os processos que entrarem no âmbito deste programa têm prioridade no desenvolvimento dos trabalhos. Aliás, na primeira intervenção dele falou de meses para obter despacho, depois na segunda já falou de semanas. Eu também acho que era bom que fossem dias, mas há algumas questões que, sob o ponto de vista legal, têm que ter uma análise suplementar. Mas a intenção na criação deste programa foi exatamente uma das medidas, o aceleramento dos procedimentos administrativos. Mas permitam-me só, porque foi levantada uma questão pelo Rui e depois abordada também quer pela Regina, quer pelo Davi, e que eu acho que constitui um problema que, não sendo específico do Concelho de Vila Franca, é do país inteiro e da área metropolitana muito em concreto, mas que diz respeito aos projetos urbanísticos que não foram concluídos. E eu aqui incluo não só prédios que tenham começado a sua construção e que tenham ficado inacabados, quer, como referiu o Rui, zonas em que só as infraestruturas estão prontas e nunca avançou nenhum lote, seja situações como, por exemplo, do Centro Comercial de Vila Franca, que, em bom rigor, é um projeto urbanístico que não ficou concluído pela forma como ele foi desenvolvido, que já na altura em que foi desenvolvido estava a ser desenvolvido de uma forma errada e que, aliás, se verificou que o fim foi o que foi. Qual é o grande problema para quem faz a gestão das cidades? É que esses espaços, esses projetos urbanísticos não concluídos, estão nas mãos de fundos imobiliários ou da banca, na sequência da crise. E por isso é que pararam muitos deles ou faliram muitos deles. Os bancos não são nem agências imobiliárias, nem investidores imobiliários. E têm aqueles ativos patrimoniais contabilizados por valores que eles não valem hoje. Eu diria por valores que já não valia na altura em que foram avaliados na sequência de empréstimos que os bancos lhes fizeram. Soluções para isto. E há dificuldade em encontrar soluções para isto, uma vez que eles já não estão sequer nas mãos dos investidores imobiliários que na altura lançaram aqueles projetos. O Governo teve duas medidas que me parecem relevantes para tentar mexer nisto. A primeira foi obrigar os fundos imobiliários a começarem a pagar IMI, porque não pagavam. E essa medida é uma medida importante o suficiente para obrigar os bancos a ter que pôr aqueles espaços no mercado e pôr as coisas a mexer. E a segunda, que creio que toda a gente reconhecerá, mesmo ali o Davi, é a melhoria da economia no nosso país, que tem dado abertura e confiança às pessoas para voltarem a investir. E, portanto, eu creio que estamos num momento em que boa parte destes projetos urbanísticos têm condições para rearrancar, até pela falta de espaços
habitacionais ou de espaços comerciais em zonas onde alguns destes projetos estão. Em Vila Franca temos o centro comercial, mas temos também o terreno ao lado da nova Fábrica das Palavras, que é um ativo importantíssimo sob o ponto de vista da solução habitacional também no centro de Vila Franca. Vamos avançar muito rapidamente, só para dar a palavra também aqui ao Rui, para avançarmos também para as questões, senão não vamos ter tempo de tratar tudo. Só também comentar. Só para rematar a minha intervenção, que é o seguinte: nós, relativamente à reabilitação, nós pretendemos que o nosso Conselho cria uma reabilitação em que o processo torna as nossas cidades mais inteligentes, de maneira que melhore a eficiência do consumo energético, melhore também as acessibilidades, sejam mais integráveis e também integrem nelas também mais espaços verdes. Mas também, para se conseguir os melhores resultados, também em casos relevantes, consideramos que é importante a participação pública. Já noutra ocasião tive aqui a oportunidade de referir que isso era importante para a reabilitação que vai ser feito ali entre Alhandra e Vila Franca, nos terrenos da Marinha e da Cimento, e fazendo um paralelismo com o que se faz, por exemplo, em Lisboa. Lisboa pretende intervir na Praça de Espanha e então executaram 9 potenciais propostas e foram expostas à população e a população teve a oportunidade de conhecer as propostas, de opinar, de dar os seus contributos que vão ser atendidos na análise final dessas propostas. E, só para acrescentar relativamente a esses loteamentos e essas coisas que andam para aí, nós já propusemos, embora verbalmente, em reunião de Câmara, que, por exemplo, a nova Vila Franca, os terrenos sejam reconvertidos para a área, para solo agrícola. Isso obviamente terá custos, mas isso depois será adiante recuperável. Pronto, e aquilo de facto está no fundo imobiliário que estamos todos a pagar, porque aquilo entrou no crédito mal parado, porque eu salvo erro, aquilo era um esquema do BES e de uma empresa de construção daqui do Conselho, que arranjaram para sacar dinheiro aos bancos, em que sacaram dali 200 milhões de euros e deram como garantia um terreno de 5 milhões de euros. E então os bancos, depois, como aquilo não se fez nada, foram buscar aquele dinheiro supostamente para construir os edifícios que lá estariam no loteamento, e porque não se fez nada, não sabemos para onde é que foi esse dinheiro. Os bancos, quando foram pescar, a gente quando não paga ao banco, o dinheiro vai buscar, tenta recuperar ativos. Então o banco ficou sem dinheiro e recuperou ali 5 milhões de euros, não está lá nada. Isto entra no crédito mal parado e depois o banco, o dinheiro desapareceu e depois vamos ter que repor esse buraco, que é o que está a ocorrer, certo? É isto que aconteceu. 30 segundos, Regina, para terminarmos este tema. Eu concordo com o David e só trouxe o passado e eu disse isto no início, não era para aquilo que eu queria começar, só que foi contextualizado assim e portanto não podia deixar. Depois aqui uma nota sobre o pacote apresentado, que é o tempo há de resolver. Portanto, agora temos mais dinheiro, a gente ficou aqui parados à espera que o tempo resolvesse a questão. Felizmente o tempo resolveu a questão e, portanto, nós achamos que vamos para a frente, ou seja, em contraposição completamente à proatividade e àquilo que nós chamamos de via verde na resolução destas questões em concreto que o David aqui levantou. Também uma chamada de atenção do David, gostei de ouvir esta convicção que disse dos vereadores do PS, porque também há aqui um medo que seja do outro vereador. Não foi bem contextualizado e era isto que motivou a minha intervenção, é porque eu acho que nós também não somos honestos intelectualmente se não dissermos onde é que veio o dinheiro para aquilo que está a ser feito. E, portanto, é importante irmos ao plano estratégico de desenvolvimento urbano da área metropolitana de Lisboa e é importante percebermos que há fundos comunitários, que é para a reabilitação urbana, que é para a mobilidade urbana sustentável, ciclovias, é o meu que era a hora do... Peço desculpa, quer também para os bairros desfavorecidos, para o PAICD. Ou seja, o plano de apoio à intervenção às comunidades desfavorecidas, o plano à mobilidade urbana sustentável e o plano de apoio à reabilitação urbana. Isto são tudo fundos comunitários. E eu acho que é bom que nós também sejamos francos nestas para as questões que foram enviadas pelos nossos ouvintes e eu vou ler cada uma individual e depois vamos comentar, não vamos respondendo relativamente a estas questões. O Luís Pereira, residente em Alverca,
41 anos, diz que como município de Vila Franca de Xira e atento aos grupos locais nas redes sociais, verifica que a tauromaquia é um dos temas que mais divide as opiniões, que a Câmara Municipal já manifestou publicamente discordância com o Primeiro-Ministro quando o mesmo sugeriu que estas atividades tauromáquicas passassem a ser competência descentralizada para as autarquias, podendo esta decisão ficar nas Assembleias Municipais ou mesmo fazendo-se através de referendo local. Todos os partidos no programa, portanto no checkmate, falaram em campanha sobre discussão pública e transparência sobre os assuntos locais. Assim sendo, gostaria de saber se estão PCP, PSD, PS e Bloco disponíveis para referendar as questões da tauromaquia após discussões públicas e participadas e onde todos possam dar a sua opinião. Eu vou começar ali pelo David. Relativamente a esta questão da tauromaquia, está disponível para ir a referendo? O PSD acha que este tema podia ir a referendo? Sem dúvida. É conhecida a nível nacional a posição e nisto, como em alguns outros assuntos de consciência, a liberdade de voto na Assembleia da República dentro do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, aqui cada um de nós está livre para votar nos temas de tauromaquia de acordo com aquilo que entender, mas sim, o PSD e no Conselho de Vila Franca de Xira está completamente disponível para referendar aquilo que achamos, e neste caso é mesmo uma questão de consciência, de referendar e ouvir as pessoas em relação a este assunto. Dizer aqui outra coisa, e em tom de provocação, o principal partido autárquico no Conselho de Vila Franca, com ligação direta e que tem beneficiado durante muito tempo da sua ligação à tauromaquia, não é o PSD. E portanto é bom que neste momento, e agora que falamos de tauromaquia, e eu estou completamente à vontade, porque também tenho a minha opinião, e a minha opinião, se hoje fôssemos referendar a tauromaquia no Conselho, eu diria sim à tauromaquia no Conselho, de cara aberta e sem medo nenhum de o dizer. Mas também digo que se há alguém que tem sido amigo da indústria tauromáquica no Conselho de Vila Franca, esse partido tem sido o Partido Socialista. Mas esta competência devia ser descentralizada nas autarquias? Depende do que é que estamos a falar. Depende de que competências estamos a falar. Estamos a falar da gestão da festa tauromáquica em si, estamos a falar se cada freguesia poderá ter ou não a capacidade de decidir se faz uma festa tauromáquica ou não. Depende do que é que estamos a falar, do que é que queremos descentralizar. Neste momento, eu acho que faz mais sentido ser referendado ao nível do Conselho se nós, enquanto Conselho, queremos ou não manter a tradição tauromáquica connosco, e se a resposta é não, então a mensagem é transversal para as freguesias todas, e depois, ou se sim, então aí vamos perceber o que é que deixa cada freguesia, o que é que faz sentido manter ao nível autárquico, ao nível do Regina, a CDU estaria disponível para referendar esta matéria? Politicamente, se calhar as pessoas estavam à espera que eu dissesse que sim. Mas eu acho que quando nós votamos, assumimos um compromisso em quem elegemos. E portanto eu peço desculpa, mas quem está no poder tem que ter a capacidade de decidir para o bem e para o mal. E as pessoas esconderem-se atrás de um resultado de um referendo, e eu volto a dizer, provavelmente estariam à espera, e até porque não sou poder, podia dizer que sim, mas eu não me sentiria bem porque não seria congruente com a minha opinião. Quem é eleito para o bem e para o mal, e tem que ter capacidade de decidir. Tem que ter capacidade de decidir. E, portanto, referendo não me parece. Tauromaquia em si. Eu acho que há várias questões sobre a tauromaquia. Uma é se deve ou não deve haver dinheiros públicos que devem ser investidos em tauromaquia. Essa é a questão que ele também levantou. Essa é outra questão. E, por exemplo, a Junta da Alverca, e na minha opinião, legitimamente, porque em Alverca não há tradição tauromáquica, diz, nós não temos dinheiro, temos que tomar decisões, não há tradição de dinheiros públicos, não investimos na tauromaquia. A tauromaquia em Vila Franca. Vila Franca tem uma tradição de mais de 100 anos. Nós temos a lesíria, é ali que os animais são criados. Nós temos campinos, nós temos gastronomia, nós temos uma cultura, nós temos os maiores eventos culturais que trazem gente ao nosso concelho, e eu volto a dizer, acho que deveria haver muito mais cultura no nosso concelho e havíamos trazer muito mais gente, efetivamente são ligados à tauromaquia. Portanto, eu acho que quem gosta vai, quem não gosta não vai. E acho que esta é uma decisão que é legítima. Na minha opinião, depende do que é que se quer descentralizar. Porque nós não podemos descentralizar tudo. Eu sou completamente contra a descentralização na área da saúde. Vou dizer o que é que eu quero dizer. Não vamos por aí, senão não vamos ter tempo para responder. Mas é só para ilustrar e para as pessoas rápido, perceberem o que é isto.
o Conselho de Cascais não pode ter melhor saúde porque é mais rico que o Conselho de Vila Franca de Xira. E se nós compararmos com Freixo de Espada, é assim, é a mesma coisa. Ou seja, cuidado, há certas questões que têm que ser transversais e nacionais. Portanto, com toda a frontalidade... referendo não, descentralização referendo depende dos não, moldes. Descentralização depende do que se quer, de respeito às tradições do Conselho de Vila Franca de Xira. Fernando Paulo, relativamente a esta matéria, o PS estaria disponível para referendar a tauromaquia no Conselho? Creio que não faz sentido neste momento. Eu diria o seguinte: a tauromaquia é transversal a todos os partidos e aí eu não acho que haja nenhum partido que tem responsabilidades autárquicas ou teve, ganha ou perde eleições por causa de apoiar mais ou apoiar menos a tauromaquia. Faltam 3 anos e meio, calma. Agora, cada pessoa gosta ou não gosta de tauromaquia e isso individualmente não a faz melhor pessoa nem pior pessoa do que o vizinho do lado. É uma tradição que, em termos locais e do Conselho de Vila Franca de Xira, é inquestionável. Toda a gente sabe, ou toda a gente tem esta ideia de que Vila Franca tem uma ligação e tem à tauromaquia. E, por isso, o município tem vindo desde sempre, desde antes do 25 de Abril, mas depois manteve-se sempre a apoiar as tradições e as manifestações culturais da população. De qualquer das formas, a tauromaquia não é uma competência dos municípios. São regulamentos de espetáculos, de autorizações... O município não criou esta competência? Que são das direções gerais da cultura e dos espetáculos. E, portanto, faz sentido que isto se mantenha ao lado do que são outras competências absolutamente iguais para outras manifestações culturais. E, por isso, não faz sentido tratar a tauromaquia sob esse ponto de vista de uma maneira diferente do que se trata as outras áreas. E, portanto, eu creio que, efetivamente, sendo uma competência central, cabe à Assembleia da República, eventualmente ao Governo, mas à Assembleia da República, tomar as decisões sobre esta matéria. A descentralização, num contexto destes, é apenas para que não seja a Assembleia da República a tomar uma decisão sobre a tauromaquia. E remeterá, estilhaçará esta questão por um conjunto de territórios completamente diferentes, para que, consoante o dia, consoante as épocas ou consoante as decisões em contexto mais ou menos fluido, cada autarca vá tomando de per si. Isso não faz sentido. E, portanto, nós, creio eu, isto não vincula propriamente o Partido Socialista, mas creio que não faz sentido, num momento deste, estar a referendar um assunto que nem sequer é da competência municipal. Rui, qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria e se faz sentido referendar a tauromaquia? A posição do Bloco de Esquerda a nível nacional é contra as touradas. Todavia, no Conselho é bastante dividido. Há liberdade nessa da matéria? Alverca é contra as touradas. É predominantemente contra as touradas. Se for de Vila Franca, é predominantemente a favor das touradas. A minha opinião pessoal, eu não consigo ter nem a favor, nem ser a favor, nem ser contra, porque obviamente, eu gosto de animais, sou pela defesa deles e por isso seria tendente a não querer a defender o não das touradas. Por outro lado, há aspectos das touradas que eu gosto. Portanto, fico um bocado ali no meio e não consigo então tomar uma posição definitiva. Mas eu creio que a questão colocada pelo município incidiria sobre um eventual referendo acerca da existência ou não de touradas no Conselho. Eu não me oporia a um referendo. No entanto, acho que não seria um referendo pacífico, porque estas questões têm sido, geralmente, tornam-se muito extremadas e penso que, não sei se por isso... Não é consensual, é um assunto que não é consensual.
Mas é uma pergunta interessante. Mas vamos passar só para ajudar. Para terminar. Eu recordo, houve um referendo que foi feito a nível nacional, como sei, mas só foi feito 2, e eu, por acaso, acho que dos 2 não tive do lado que ganhou. Houve um que me custou muito, até porque sou mulher, que foi o do aborto. Felizmente que a maturidade democrática da Assembleia da República foi contra aquilo que foi referendado. Felizmente, não é? E, portanto, os passos significativos que nós demos. E só para nós percebermos que, às vezes, os referendos não são sempre para bem. Às vezes as pessoas porque têm informação diferente. Nós, quando votamos, assumimos a responsabilidade de quem nos representa. Depois podemos a seguir mudar dali por 4 anos. Mas eu acho que isto é um bom exemplo para nós percebermos também as dificuldades que há com... David, para terminar. Já agora, só fazendo o paralelismo. O referendo da interrupção voluntária da gravidez tem ou teve exatamente o mesmo objetivo que teria esta descentralização, que era fazer com que os deputados lavassem as mãos deste assunto e remetiam o assunto para as pessoas. E, portanto... David. Há aqui só 2 coisas importantes. Primeiro, eu tenho alguma dificuldade em ficar em cima do muro quando se está a falar de coisas destas. Ou nós temos uma opinião ou temos a outra. Quando ficamos em cima do muro, tendencialmente estamos a querer defender mais à frente para podermos tomar qualquer uma das posições. Depois ainda dizer... No muro ou na tronqueira? Depende. Sim, pode ser tronqueira, exatamente. E depois, tenho alguma dificuldade, e apesar de eu compreender o argumento de que as forças políticas têm que viver com a responsabilidade que adquiriram através do sufrágio de tomar estas decisões, tenho um bocadinho de dificuldade que nós, para umas coisas, digamos, queremos ouvir as pessoas e para outras dizemos, não, a responsabilidade é dos senhores que estão a decidir. Okay? Portanto, ou ouvimos as pessoas de uma ponta à outra, e nestes temas fraturantes eu acho que ainda mais, ou não ouvimos. E porque a responsabilidade fica lá na mesma, mesmo que nós possamos amanhã ouvir as pessoas, a responsabilidade vai estar no Executivo, caso seja descentralizado, no Executivo Camarário na mesma. Mas nós estamos a ouvir as nossas pessoas. E depois, quando é outras coisas, não, nós temos que ir para a rua ouvir as pessoas. Portanto, ou sim, ou sopas. Ouvir as pessoas não permite a ninguém demitir-se da sua responsabilidade de decidir. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, quando nós, e eu creio que por acaso não tinha decidido que era para mim, não, porque eu não tive em cima de boladeiro nenhum, nem tronqueira nenhuma. Mas todas as matérias são referendáveis? Não, todas as matérias são referendáveis ou as restantes matérias podem ir a referendo, mas esta não? Não, eu acho que demonstrei que tenho dúvidas sobre os referentes, com os 2 exemplos que dei, não é? O da IVG e o da regionalização, não é? O facto do referendo da regionalização não ter avançado ou não ter ganho no nosso país dá-nos décadas de atraso e nós não percebemos que não temos governos regionais e as consequências que isso tem para a nossa vida do dia-a-dia, não é? Porque a discussão ou a gestão dos fundos comunitários, a discussão do território, a discussão do hospital, ou seja, aqueles problemas que são supramunicipais, o facto de não haver um governo regional provoca-nos um atraso. Portanto, a minha questão é mesmo sobre os referendos. Agora, é diferente eu dizer que quero, para eu decidir melhor, ouvir todas as pessoas que eu considero que devo ouvir. E isso sim, ir para a rua, falar com elas, ouvir com elas, fazer reuniões. E pode ser desde o estudante ao senhor da terceira idade. Com todos, ouvir com sentido de ouvir. A decisão é para quem fez lei. Vamos passar também a uma outra comentário. Isto vem na sequência também do cheque-mate que foi feito na freguesia da Alhandra. O João Monteiro refere porque é que não se fala do Alhandra Sporting Clube e porque é que a Câmara Municipal não faz nada pela juventude e por Alhandra. Portanto, é uma questão que ficou no ar, que vem na sequência desse programa. Pedia também ao Rui para enfim, fazer um comentário relativamente a esta matéria e peço que seja célere. Este é o 3º programa. Sim. Terceiro. Portanto, nós... eu teria muito gosto em falar do Alhandra Sporting Clube. Mas vai demorar mais 1 hora. Mas a história é justa. Mas sim. Um comentário muito ainda breve. Não houve oportunidade e os assuntos que trouxemos aqui são assuntos de extrema relevância para todo o Conselho e não apenas um problema localizado. A seu tempo, um dia poderemos falar. Muito bem. Fernando Paulo, quer fazer algum comentário relativamente a esta questão? Quer dizer, não é uma questão. Não é uma questão, é um comentário, foi mas... um comentário do cidadão em causa que eu respeito. Lá está. Nós temos aqui 1 hora, às vezes 2, para conversar. É impossível falar de tudo.
cada um de nós vai trazendo um tema. Eu acho que o facto das pessoas começarem a colocar questões também ajuda a que esses temas possam vir para cima da mesa. Eu não tenho, pessoalmente, e em termos do Partido Socialista, não temos nenhum problema em conversar sobre quer o Alhandra Sporting Clube, quer sobre outro clube qualquer do nosso concelho. Portanto, se for entendido conversar um bocadinho sobre esta matéria, também o faremos, não é? Sem nenhum problema. Então, não sei se querem fazer algum comentário, senão passamos para a próxima questão e agendamos para uma próxima... Eu quero fazer, posso. Primeiro, não cumprimentei o Luís Pereira e eu acho que devemos agradecer ao Luís Pereira e ao João Monteiro por terem participado. A segunda questão é que eu estou completamente disponível para prescindir do meu tema se em todos os debates houverem temas colocados pelas pessoas. Parece muito mais importante nós darmos resposta àquilo que as pessoas efetivamente querem discutir do que àquilo que nós queremos que seja discutido. Exatamente. E, portanto, eu estou completamente disponível. Se quisermos alargar este painel sobre estes temas em concreto, eu acho mesmo que se é isto que as pessoas querem ouvir, que se é disto que elas querem conversar, nós temos que conversar sobre aquilo que as pessoas querem ouvir e, portanto, completamente disponível. João, eu acho que o Alhandra Sporting Clube tem todas as razões e mais algumas para reivindicar espaço, para discutir aquilo que é o seu passado recente, para discutir e para colocar se considera ou não considera se foi enganado, porque tem um campo de futebol ou porque teve, porque já não tem, porque não se sabe se vai a ter. E eu acho que nós não falamos do Alhandra Sporting Clube, mas a questão do Alhandra Sporting Clube está também refletida nas preocupações relativamente à ligação entre Alhandra e Vila Franca, relativamente à Cimento e à Escola da Armada. E, portanto, eu acho que pode ser um tema muito interessante e acho que deveríamos efetivamente abordá-lo. João Monteiro, muito obrigada por nos ter dado a oportunidade também de dizer isto. David. Eu se calhar sinto isto um bocadinho mais na pele. Foste atleta do Alhandra? Não fui atleta do Alhandra, mas joguei no campo da Hortinha muitas vezes. E por ter jogado no campo da Hortinha muitas vezes, em representação de outro clube do concelho, o Vila Franquense, o vulgo União, sim, percebo perfeitamente a pergunta do João. E mais, e fico contente que, e eu referi isto no primeiro debate, e eu disse, e se bem se recordam, eu disse que não percebia como é que o Concelho de Vila Franca continuava a ser um dos poucos concelhos do Distrito de Lisboa que tinha campos pelados. E estava a falar do Alhandra Sport Clube. E portanto, e o meu problema não é, e a Regina vai-me perdoar, preocupa-me menos a ligação Alhandra-Vila Franca do que me preocupa o número de jovens que todas as semanas treina num campo pelado sem condições nenhumas. É essa a minha principal preocupação e acho que essa é a preocupação do João. E eu acho que isto deve ser discutido. Porque acho que os parques desportivos, mais do que embelezar as nossas cidades, servem como um momento de recreação para um conjunto de jovens. No Vila Franquense estamos a falar de 350 jovens praticamente por dia que frequentam as instalações. Portanto, não estamos a falar de uma franja curta de pessoas. Eu acho que mesmo, e acho que o desporto e a juventude estão intrinsecamente ligados, porque não podemos fugir desta ligação que é normal, não é? Mas eu acho mesmo que a questão do parque desportivo, dos clubes desportivos do Concelho de Vila Franca, deve ser um tema que nós devemos discutir à séria, e que o Alhandra Sport Clube já merecia um campo em condições há muito tempo, já merecia, sim senhor. Vamos passar a outra questão do Nuno Nabais, que penso que acho que todos que estão aqui conhecem. Nuno Nabais, da Póvoa de Santaria, colocou várias questões, mas eu sublinhei algumas. Uma delas tem a ver com a solução para o parque de estacionamento da Estação da Póvoa. Também referiu as questões da tauromaquia, como já falámos, não vamos falar novamente, para quando a gestão da Quinta Municipal, presumo que seja a Quinta Municipal da Piedade, por parte da Junta de Freguesia, e quais as medidas a adotar pela autarquia de forma a tornar real o nó dos caniços para a A1. E uma última questão, a dinamização da infraestrutura da Praia dos Pescadores e a sua manutenção. Relativamente a esta questão, já ouvi várias pessoas a queixarem-se também da manutenção ali daquele espaço. Começo agora pelo David, enfim, fazer um comentário. Algumas questões certamente não terá resposta, mas fazer um comentário a algumas delas, nomeadamente esta questão do nó dos caniços para a A1. David. Eu acho que nem devia ser eu o primeiro a responder esta pergunta. Também acho que não. Porque isto são perguntas muito diretas a quem é poder, e agora sim. Claro. Tu também estás no poder. Ou tens um pelourinho. Um pelourinho. Um pelouro. Muito
fico contente que é assim que vemos os pelouros dos vereadores na Câmara Municipal. Bem, passando à frente, eu acho... Imagine-se os que não têm nenhum. Imagine-se os que não têm nenhum. Mas depois por isso é que aparecem também estas perguntas. Mas vamos lá. Em relação às perguntas do Nuno, eu em relação ao nó dos Caniços, da A1 e à Praia dos Pescadores, não há muito, acho que não há grande coisa a acrescentar, a não ser que... há aqui dois temas importantes. Em relação à Praia dos Pescadores, é um problema que também não é de hoje. É uma coisa, é recorrente, tal como é a questão do parque de estacionamento na Estação da Póvoa. Pelo menos as obras estão a decorrer, não é? Pelo menos. Por isso é que eu disse que não devia ser eu o primeiro a falar sobre este assunto. Mas, tanto na solução para o parque de estacionamento, como ao nó dos Caniços, para a A1, como na Praia dos Pescadores, e eu acho que nós vamos falar disso mais à frente, eu acho que algumas destas coisas passam por uma verdadeira descentralização de algumas competências para as freguesias para poderem ajudar a resolver delegação de competências, para poderem ajudar a resolver estes problemas. Quando isso acontecer em condições, eu acho que estes problemas são muito mais rapidamente resolvidos. Hoje, a responsabilidade de os resolver é da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Vamos ouvir, se calhar, primeiro o Fernando Paulo sobre algumas destas questões, nomeadamente esta da manutenção daquele espaço. Isso faz sentido a gestão do Palácio da Quinta da Piedade passar para a União de Freguesias da Póvoa Forte? Se terá capacidade, não é, para gerir aquele espaço? O Palácio e o Parque Urbano da Quinta da Piedade é uma infraestrutura municipal. E é uma infraestrutura municipal porque não é só o Palácio. É lá que está a biblioteca, está lá a delegação da Câmara Municipal, é lá que funciona a Universidade Sénior, é lá onde a Câmara Municipal tem os seus viveiros, é lá que tem o seu parque pedagógico de animais e, portanto, é um espaço que tem vindo a ser desenvolvido nas suas dimensões todas como um projeto municipal transversal. Portanto, não vejo que haja uma mais-valia de transferência de competências direta para a Junta de Freguesia, uma vez que a Câmara Municipal tem projetos estruturantes em desenvolvimento naquele espaço. A Praia dos Pescadores é também ela uma parte de um complexo maior, que são os 10 km de zona ribeirinha, e que constitui também ela um projeto e uma aposta da Câmara Municipal sob o ponto de vista da sua manutenção geral. Eu diria, fez bem o Nuno Nabais em levantar estas duas questões, sobretudo porque chama a atenção para elas, e eu, enfim, na parte que me tocas, transmitirei a quem de direito, mas levanta aqui duas questões mais estruturantes e que eu queria referir. A primeira, a nó dos Caniços. Nós achamos que é absolutamente fundamental que o nó dos Caniços se concretize. Temos andado, e aí não tem sido sequer só o Partido Socialista, porque as posições sobre o nó dos Caniços têm sido unânimes na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Portanto, eu diria, os autarcas do Concelho de Vila Franca todos acham que o nó dos Caniços devia ser uma realidade e que se prende com uma reivindicação mais estrutural que temos vindo a fazer e que, aliás, foi alvo de uma discussão interessante e de uma realização de uma Assembleia Municipal extraordinária exatamente sobre esta matéria, que diz respeito ao facto de nós acharmos que a A1, a autoestrada, deveria ser desqualificada sob o ponto de vista das portagens desde a entrada do Concelho de Vila Franca de Xira, portanto, desde a plataforma logística da Castanheira. E daí até Lisboa não devia haver portagens, abrindo por isso mais possibilidades para a criação de entradas e saídas da A1. E o nó dos Caniços é absolutamente fundamental. Aliás, a reserva de terrenos para o nó dos Caniços, para o nó do Sobralinho, onde também faz falta uma ligação nova à autoestrada, quer para o completamento do nó 2 de Vila Franca, onde também faz falta uma saída de quem vem de Lisboa poder sair diretamente para Vila Franca no nó 2. Esses são três aspectos fundamentais que convém mesmo levar a cabo e, no caso do nó dos Caniços, são absolutamente fundamentais para as pessoas que vivem na Póvoa de Santiria
e que todas as manhãs ou todos os finais de dia têm que ouvir a Alverca ou então vir pelo IC2 e apanhar ali um trânsito imenso até chegar a casa. Portanto, eu diria estou 100% ao lado do Nuno Navais. Eu diria estamos todos, porque é um assunto que todos os partidos têm defendido, é a concretização de facto do nó dos caniços. A segunda tem a ver com o parque de estacionamento junto à estação da Póvoa de Santiria, que é um parque importante sob o ponto de vista do apoio à intermodalidade, evitando que as pessoas vão de carro para Lisboa, lembrar, quer o Nuno Navais, quer as restantes pessoas, que a utilização daquele espaço é uma utilização protocolada, aliás, com o fundo imobiliário, não é? Com o proprietário daquele espaço, portanto, não é um espaço público, não é sequer um espaço da Câmara Municipal, mas foi possível chegar a acordo no sentido de permitir que as pessoas usassem está a ser alcatroado neste momento. E está neste momento a ser intervencionado para melhorar as suas condições, mas estamos sempre a falar de uma solução que ainda não é definitiva, porque aquele espaço tem dono, não é? E o dono não é a Câmara. O que a Câmara conseguiu fazer foi libertar aquele terreno para uso público, nas melhores condições possíveis. Portanto, mesmo os nossos investimentos, os investimentos da Câmara Municipal, estão a ser feitos num espaço que toda a gente sabe, e nós sabemos também, que não é nosso. Mas o projeto que havia era o terminal rodoferroviário, não é? Era, e tinha ali um conjunto de intervenções urbanísticas que também foi daquelas intervenções que ficaram inacabadas, como eu referi, e enquanto não acontecem, sim, deve ser utilizado pelo público. Portanto, eu diria que esta aposta é uma aposta que, enquanto o terreno estiver disponível, deve continuar a ser usado e nas melhores condições possíveis, não é? Nomeadamente em termos de iluminação, que não tem e causa um conjunto de constrangimentos às pessoas. Não sei se a Regina quer fazer algum comentário relativamente a estas questões, só para terminar esta primeira parte, que já vai um bocadinho longa. Como de costume. Exato. Olá, Nuno. Eu conheço o Nuno há mais de 30 anos, por isso aqui há alguns incómodos à volta, mas eu creio que foi a Marta que o teve... Eu também conheço, portanto Exato. não tenho problema nenhum em referir. Eu conheço o Nuno há mais de 30 anos, é um grande amigo pessoal, uma pessoa em quem confio muito, mas não fui eu que lhe encomendei nenhuma das perguntas. Até porque, se calhar, se eu lhe dissesse para falar da Póvoa, estas fazem todo o sentido, mas infelizmente há muitas mais questões que podem fazer sentido. Mais um ouvinte que coloca questões e, na minha opinião, muito bem. Eu acho que nós já hoje falámos aqui quase todos de uma coisa que se chama honestidade intelectual. E eu acho que é importante que a gente, ou que quem intervém, pública e politicamente, tenha a mesma opinião quando está sentado na Câmara e quando está sentado do Poder Central. Porque se nós tivermos a opinião, independentemente da cadeira onde nos sentamos, efetivamente, a gente, no Conselho de Vila Franca, todos nós queremos os spin-offs que faltam fazer, todos nós queremos as portagens para fora do Conselho de Vila Franca de Xira. Bem, mas nós temos outros órgãos onde podemos colocar estas questões, onde podemos exigir este tipo de questões. E, efetivamente, aqui, peço muita desculpa, mas os dois partidos que estão alternadamente no poder e que já tiveram todas as hipóteses de resolver, porque já todos estiveram no poder, enquanto esta questão se tem vindo a colocar. Aliás, dizer que a única portagem que foi abolida foi no tempo que a CDU estava na Câmara, que foi a de Sacavém, exatamente, e que pressionou tanto, e por isso é tão importante falar com as pessoas, e por isso nós considerarmos que a Câmara não é, ou não tem a proatividade necessária a poder resolver algumas destas questões. O nó das caniços é fundamental para as pessoas que moram na Póvoa. O nó entre Alhandra e Vila é fundamental, é completamente impossível, demora-se meia hora de Alverca à Vila Franca a qualquer hora do dia ou da noite, demora-se imenso tempo para sair para a Póvoa e, portanto, eu acho que é urgente, é uma questão muito bem colocada e está, na minha opinião, na vontade política de quem está no poder resolver. Sobre a Quinta da Piedade, nós vamos falar de delegação de competências mais à frente. Eu creio que o Nuno, não tendo falado com ele sobre esta matéria, sente, é provavelmente o mesmo que eu, que é o abandono completo do património municipal, da Quinta de Subserra, da Quinta da Piedade e da Quinta de Sobralinho. E, infelizmente, este verão em concreto, tivemos todos a oportunidade de estar ainda mais presente neste património municipal. E corta o coração a cada um ver a forma como está, pouco cuidado, a forma como algum está mesmo destruído,
algum está mesmo destruído, e portanto eu não sei se é as juntas que têm capacidade para isto, ainda por cima, quando aquilo que a Câmara tem feito às juntas é cortar-lhes a sua capacidade de intervenção, não lhes dando dinheiro para eles poderem intervir. Portanto, eu não sei se a questão é a Quinta da Piedade ir para a junta, se aquilo que queremos discutir é a requalificação e a dinamização do nosso património cultural edificado, que na minha opinião, inclusive, poderia ser um dos grandes pilares do turismo que nós precisamos para o nosso concelho. Sobre a Praia dos Pescadores, estamos todos de acordo, gostávamos todos que tivesse mais bem arranjado, que tivesse outra dinâmica, ou que tivesse uma dinâmica, que é, creio que é aquilo que todos nós sentimos quando lá vamos. Naturalmente que isto é da responsabilidade da Câmara e, portanto, por isso é que nós dizíamos, se calhar mais vale passar para aqui. A solução do Parque de Estacionamento da Póvoa, eu também preferia falar do terminal rodoferroviário. E preferia que a solução fosse uma solução muito mais integrada, muito mais pensada. Nós não podemos passar a ideia que os fundos imobiliários são inatingíveis, porque não são. Porque é possível uma Câmara Municipal sentar-se à mesa com o fundo imobiliário. E nós só não sabemos o que é o fundo imobiliário se não quisermos saber. Até é possível que as câmaras se sentem à mesa com os fundos imobiliários a discutir o futuro dos territórios que hoje, infelizmente, lhes pertence e que outrora foram privados. Muito rapidamente, David, só para... Não, é mesmo muito rápido. Eu gostava, e acho que falando pelos 4 membros deste painel, de agradecer às pessoas que participaram e que enviaram perguntas e que, tal como a Regina disse, que espero que isto se mantenha nos próximos programas, porque efetivamente às vezes temos uma ideia errada daquilo que as pessoas querem ouvir e vimos discutir aquilo que nós achamos que as pessoas querem ouvir ao invés do contrário. Portanto, eu incitava as pessoas a continuar a participar, tenham alguma ligação partidária ou não, é normal que tenham, isso faz parte da democracia, portanto, tenham alguma ligação partidária ou não, que participem, e nós há bocado brincávamos com a Regina, mas era apenas brincadeira. Claro que gostamos é que toda a gente participe e que nos envie perguntas para nós podermos responder. Ainda antes de terminarmos, eu peço desculpa ao Rui, que não cheguei a ouvir o Rui sobre esta matéria, porque o nosso tempo já vai um pouco longo e temos que depois ainda tratar mais de 3 temas, se tivermos tempo. Eu pedi ao Rui também para comentar algumas destas questões. Breve. Relativamente à Quinta da Piedade, não sei o que é que a Junta de Freguesia faria melhor e com que recursos é que o faria. Portanto, eu acho que deve... porque existe um conjunto de várias quintas municipais, é preferível que esteja centrado sob a administração do município e isto possa ser, o conjunto das quintas possa ser gerido e administrado de uma maneira conjunta e articulada. Quanto aos nós dos caniços e do sobralinho, obviamente que são fundamentais para permitir que o trânsito desnecessário atravesse os centros das cidades. E também seria importante, junto da Estação da Póvoa, manter aquele parque de estacionamento como um estacionamento de Soazor, para que as pessoas possam ali estacionar próximo da estação de comboios, uma vez que aquilo está na posse de um fundo imobiliário, o fundo imobiliário não ganhará nada com um parque de estacionamento ali. O que interessa é criar valor, mais valias, portanto, certamente no futuro eventualmente estarão interessados em edificar. Portanto, cabe à Câmara, porque tem incumbência de fazer planeamento do território a nível municipal, se calhar salvaguardar aquela zona para que possa ser utilizado para este fim. Terminamos assim a primeira parte do Checkmate, já regressamos após os compromissos publicitários. Regressamos agora para a segunda parte do Checkmate e vamos começar pelo tema que foi proposto pelo Rui Perdigão, do Bloco de Esquerda, e que tem a ver com as salinas de Alverca. No entanto, eu convido-vos só a ouvir aqui um som a título de curiosidade. Estive 2 horas a falar sobre as salinas, não foi sobre Alverca, mas sobre as salinas da Póvoa e a vivência de algumas das pessoas, enfim, a vivência daquela altura de quem trabalhava nas salinas. Pelo que percebi, há pouca gente ainda viva, não é, que tenha trabalhado nas salinas, e eu convido-vos só a ouvir aqui o som do António Júlio Marques, muito rapidamente. Sou filho da terra, vivi praticamente sempre aqui a passar a borda d'água. O meu pai andou ainda aqui, quer dizer, nas salinas levavam daqui sal para cima, andou-me na embarcação, porque isto não era zona pescatória. Mas em que ano? Já lá vai, eu tinha para aí o quê? As marinhas andava, eu tenho 84, eu tinha para aí 12 anos, 10, que havia estar na escola, andava na marinha, né? Sim. E então
quer dizer, o meu pai, no outro tempo, quer dizer, as pessoas aqui na Póvoa viviam praticamente aqui das salinas do sal, que levavam daqui sal nas embarcações para cima, porque naquela altura não havia frigoríficos, não era tudo no salgadiço, não é? Levavam, quer dizer, as pessoas conservavam as carnes, as coisas todas, que levavam daqui no Tejo, levavam para cima. Levavam sal e depois traziam fruta para baixo, que era a vida da Póvoa, né? Não estava aqui ainda aqui os avieiros, não estava aqui ninguém. Eles estão aqui há 55 anos, ou 56, são bispos que eles vieram para aqui. E isto aqui na Póvoa era assim, quer dizer, era a vida da Póvoa, era o transportes, quer dizer, traziam para aqui as fábricas, depois descarregavam aqui carvão, trigo, arroz, que era ali, havia um descasque de arroz ali, que era do espanhol também, que descarregava aqui arroz, era o carvão, era o trigo, era o sal, vinha sal, quer dizer, aqui a Solveira. Era o Salveiro, não, era a só da Póvoa, né? Naquele tempo, isto aqui descarregava, vinha só, veja lá o que é que esta soda na comida de sal. Vinha daqui o sal de Alcochete, vinha sal de Setúbal, chegou a vir sal espanhol para aqui, para. E estas marinhas salinas todas, que havia aqui, daqui em Alverca havia umas 6 marinhas, e tudo este sal todo que era consumido ia tudo ali para a fábrica. Também havia ali em Alverca, não é? As salinas de Alverca. Alverca já era para lá. Essa, quer dizer, também pertencia aqui ao dono daqui, mas já pertencia a Alverca, que era para lá naqueles esteiros que a gente chamava o esteiro do Quintelas, não é? A outra parte da marinha. As outras era daqui deste lado, pertencia à Póvoa. Agora é que é como eu Póvoa e Via Longa, né? Também tinha ali uma parte. E então, quer dizer, todo este sal que tinha aqui nas marinhas era assim, quer dizer, era consumido, levavam nas embarcações, vinham o sal lá para cima, lá para a Valada, para a Salvaterra, aquela parte toda ali, vinham as pessoas buscar o sal, a vez que as carroças, com os burros, e eles depois vendiam o sal, depois quando não traziam o sal, já quer dizer, quando vendiam o sal, depois traziam a fruta tão para baixo e vendia, era a vida da Póvoa aqui, antigamente, não é? Bom, ouvimos então o António Júlio Marques, povoense, e que viveu de perto esta realidade do que era o trabalho nas salinas. Eu vou passar ao Rui Perdigão, presumo que a questão agora não tenha propriamente a ver com este trabalho, este ofício que muitas pessoas do concelho tiveram nas salinas, quer da Alverca, quer também da Póvoa, mas sobre outra questão, Rui, pedia que falasse sobre as salinas. Não terá certamente a ver com salineiros. Mas considero uma lástima haver-se perdido as salinas da Póvoa, uma vez mais para fazer um suposto loteamento e uma situação semelhante àquela que foi falada no início. Pretendo apenas falar das salinas em concreto das salinas da Alverca, que oportunamente o comentário o testemunho desse município é oportuno, até porque as salinas de Alverca são o que resta da memória da extração de sal do nosso concelho. Portanto, foi uma indústria extrativa importante, que marcou bastante a margem ribeirinha do nosso concelho. Portanto, a par dos valores ecológicos, tem o acréscimo desse valor imaterial, desse património imaterial que seria necessário manter. Pronto, mas a minha intervenção era sobretudo trazer aqui a proposta do Bloco de Esquerda, que foi aprovada na Assembleia Municipal em fevereiro de 2014, que foi aprovada por unanimidade, que era para a constituição de uma reserva natural local das salinas de Alverca. E sublinharmos e vincarmos a nossa vivamente oposição ao loteamento que está previsto para aquele local. O loteamento de armazéns que consideramos que tem apenas um fito especulativo e constitui a continuação das más práticas do passado, portanto, das más práticas especulativas, financeiras, imobiliárias, e aquilo vai acabar muito provavelmente de modo igual às salinas da Póvoa. Lotearam aquilo, aterraram, estragaram as coisas e não está lá nada e não é possível tirar qualquer proveito. Portanto, e nós consideramos que aquele espaço deve ser valorizado e até constituir na margem direita do Rio Tejo, que é, no fundo, aquela área, acaba por ser a área, neste momento, a área mais importante em termos ecológicos na margem direita do Rio Tejo, desde Lisboa até a Zambuja.
E, portanto, por isso somos contra esse loteamento e consideramos que a classificação da reserva natural local só não é executada por má vontade da Câmara Municipal. E porquê? Porque a Câmara tem todos os meios para o poder fazer. Oportunamente, esta semana recebemos uma resposta do Presidente da Câmara à questão que havíamos colocado acerca da execução, em que pé estava a execução desta reserva natural local. Convém, recordo que já passaram 4 anos desde que isto foi aprovado para a Câmara executar. Na resposta, o Presidente da Câmara diz que o procedimento para a criação dessa reserva incube a Assembleia Municipal aprovar sobre proposta da Câmara Municipal. Portanto, estamos a aguardar, a Assembleia Municipal estará então a aguardar que a Câmara Municipal apresente essa proposta para que seja votada. Contudo, coloca aqui alguns embargos, porque considera haver do Presidente da Câmara que é um fator determinante para a constituição da reserva natural a aquisição da propriedade dos terrenos das salinas. Ora, isso não constitui uma verdade, porque a classificação não está dependente da posse, porque senão não teríamos reservas naturais, não havia a reserva natural do Estuário do Tejo, não havia o Parque do Gerês, tal como no edificado é possível classificar edifícios de monumentos nacionais ou municipais ou patrimónios, e sem depender do Estado ter a posse deles. Portanto, a classificação é uma classificação administrativa e que visa também proteger, neste caso, os valores ecológicos. E a Câmara entende que a Câmara reconhece também que existem ali direitos adquiridos do proprietário, convém dizer que neste momento é o novo banco, e nós discordamos que haja quaisquer direitos adquiridos, porque os direitos adquiridos de loteamento ou de construção só existiriam se houver um pedido de informação prévia ou um licenciamento do loteamento deferidos, coisa que não existe, tampouco na revisão do Plano Diretor Municipal, na Carta de Compromissos. Esse compromisso não existiu. Portanto, nós precisamos saber porque é que a Câmara não executa este procedimento, porque é que não concretiza isto, e está a ela própria a colocar entraves. Vamos ouvir também a Regina sobre esta matéria. O Rui disse aqui que a classificação não está pendente da aprovação portanto, não está pendente da posse daqueles terrenos. Qual é a visão também que tem sobre aquele espaço, sobre as salinas? Obrigada ao António Júlio Marques, porque nos fez lembrar, eu pelo menos como sou da Alverca, sempre me lembro de ouvir essas histórias nos avós, nas conversas na altura de taberna, as diferentes, e também, até porque as salinas da Alverca são muito próximas das escolas da Alverca, com alguma frequência nos intervalos, eram dos espaços que frequentávamos. Nós estamos completamente de acordo com aquilo que aqui foi colocado pelo Bloco de Esquerda. Também a CDU há muito tempo que defende a revisão do Plano Diretor Municipal exatamente para que se clarifique e para que se proteja diferentes solos, e este em concreto, que é um solo ribeirinho. Agora, eu creio que... E já agora, António Júlio Marques, muito obrigada por nos trazer memórias do passado, e exatamente é pelo passado que estamos a discutir este tema. Portanto, ainda há bocado conversa do falarmos do passado, eu acho que é fundamental nós termos memória. Um povo sem memória é um povo sem futuro, e portanto ainda bem que ela existe. Eu acho que a questão central que aqui está é a forma como o imobiliário foi crescendo no Conselho de Vila Franca de Xira. Eu estou a olhar para umas declarações do Sr. Presidente da Câmara que dizia assim:
queremos preservar o nosso meio natural, mas queremos também criar condições para a instalação de empresas e criar postos de trabalho. Creio que, com um estudo de impacto ambiental apropriado e rigoroso, é possível encontrar soluções. É um conceito de princípio, não é? Há certos sítios que são intocáveis. Eu creio que nenhum de nós imagina que o Centro Histórico de Évora receba um hipermercado. Porquê? Porque está classificado. Porque nós sabemos que também um sítio que seja classificado, e para além, naturalmente, da ave e fauna, que é particular, em concreto, das salinas, para além de eu creio que todos nós defendemos o Rio Tejo como elemento central que atravessa não só o concelho, mas também aquilo que pode trazer desenvolvimento económico através do turismo para o nosso concelho. Agora, eu acho que não pode valer tudo na nossa vida. Portanto, eu acho que as salinas de Alverca têm que ser classificadas. A posse do terreno não é, na minha opinião, não sendo jurista. Hoje, até a expropriação é um processo muito mais fácil do que era aqui há uns anos, não é? Portanto, que haja coragem política, não para encontrar como é que na bocado se dizia, fica-se em cima do bordadeiro, já não sabe muito bem o que é que se quer dizer. Bem, a gente quer aqui defender o ambiente, porque fica bem defender o ambiente, mas temos ali um compromisso com alguém que vai construir armazéns. Quer dizer, eu imaginar as salinas de Alverca com armazéns é uma coisa que efetivamente entra, por mim, de uma forma menos positiva, e que, volto a dizer, infelizmente este não é o único caso. Foi falado das salinas da Póvoa, mas podíamos entrar por aí adentro com os imensos exemplos, ou com os imensos maus exemplos que existem. Nós defendemos claramente que haja uma carta das zonas inundáveis e que sejam suscetíveis de proteção ecológica, onde naturalmente estas salinas têm que estar, de forma a que possam ser preservadas, e não conseguimos imaginar qualquer edificação que não seja o respeito pela história e pela memória de um espaço, e até, se quisermos, como aqui também já foi dito, da memória de um ofício que hoje já não existe, já se perdeu, mas que é importante e fundamental passarmos às gerações vindouras. A dizer só, há uma profissão que já não existe e que a Câmara de Vila Franca fez uma homenagem o ano passado no Museu da Alverca, que é as lavadeiras, não é? A gente tem que homenagear estas pessoas, por isso é que é importante assinalar as cheias que houveram e que em tanta gente na Castanheira, nas Cachoeiras, nas Quintas, no lugar das Quintas, morreu. Ou seja, se nós perdermos a nossa história, se nós não sabermos onde é que vamos e onde é que estamos, dificilmente construímos o futuro. Portanto, eu acho que é impossível não perdermos aqui as salinas de Alverca, não lutarmos por elas, não sermos proativos e permitirmos que estejamos 4 anos que não foi feito nada. Não foi feito absolutamente nada. David, qual é a posição do PSD face àquele território? Antes de mais, eu acho que é importante nós explicarmos às pessoas do que é que estamos a falar. Porque quando falamos de salinas, e eu tenho a tendência de achar que 50% ou 60% das pessoas do Concelho de Vila Franca não fazem ideia do que é que estamos a falar, acho que é importante contextualizar. Estamos a falar de um espaço em Alverca que se situa entre a linha de caminho de ferro e a margem do estuário do Tejo, confinado com a localidade da Póvoa de Santiria a sul e com o aeródromo da Ogma e a Tarda Cimo-Tejo a norte, na verdade em Alverca, e que neste momento estamos a falar de um espaço que tem mais de 100 espécies de aves e de alguns insetos e micromamíferos que ali habitam. E que já foram efetivamente designados como zonas protegidas no biótipo de corino do estuário do Tejo e na estrutura ecológica urbana e reserva ecológica nacional. E dizendo isto, é óbvio que a posição do PSD e o Hélder Careto, o eleito na Assembleia Municipal da coligação, é sempre uma figura de proa na defesa destes assuntos. É óbvio que nós defendemos que ali deve acontecer uma reserva natural local, a qual consagraria de forma sustentável um elevado e merecido estatuto de proteção. Dizer ainda que me parece um bocadinho incompreensível como é que isto ainda não aconteceu quando em 13 de maio de 2013 a Comissão 2 da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira diz o seguinte numa declaração que emite. E estou a citar. Conclui que a necessidade económica e a respectiva viabilidade do empreendimento são altamente questionáveis e que o projeto, por isso, é inútil ou negativo para o desenvolvimento sustentável do concelho. Isto foi em 2013. Portanto, se em 2013 uma comissão da Assembleia Municipal discute este tema depois de o Bloco ter levantado na Assembleia Municipal e dá este parecer, parece-me um bocadinho incompreensível como é que o problema continua por resolver.
Fernando Paulo, vamos ter loteamento nas salinas de Alverca? Armazéns? Eu acho que é bem da honestidade intelectual. Convém esclarecer aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, não está previsto em nenhum instrumento de ordenamento do território que eu conheça uma urbanização para ali. Aquele espaço é um espaço que tem sido alvo de intervenção no âmbito da construção do Caminho Ribeirinho. Está abrangido, aliás, pelo Parque Linear Ribeirinho, que tem um conjunto de questões ecológicas que respeitou, aliás, para ali passar, e a ideia é continuar ali o Caminho Ribeirinho até ao Sobralim. O que veio permitir dar uma visibilidade completamente diferente a este espaço natural, naturalizado, que merece o nosso cuidado. Aliás, nós, Partido Socialista, estamos de acordo com esta proposta. Aliás, o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia Municipal esta proposta, que já tinha sido aflorada e já tinha sido conversada com, na altura, a coligação Novo Rumo, hoje coligação Mais, e exatamente numa perspectiva de preservação daquele espaço. Creio, e aqui creio, porque não tenho os documentos aqui comigo, mas creio que, inclusivamente, na revisão do PDM, aquele espaço não tem lá previsto solo urbanizado. O que significa que, sob esse ponto de vista, aquela zona está disponível para uma reclassificação. O Presidente da Câmara, ainda no final do mandato anterior, deu conta que este mandato ir-se a lançar o processo de revisão do PDM, que vem abrir a possibilidade de, a propósito dessa revisão, consolidar o conjunto de proteções que o Partido Socialista, na revisão do PDM, em que, aliás, também recorda bem da honestidade intelectual, quando criámos a estrutura ecológica municipal e alargámos os espaços de proteção ao longo das linhas de água, que inclui as zonas ribeirinhas, a CDU votou contra. E por isso, o caminho que temos vindo a fazer, é exatamente o de proteger aqueles espaços. Claro, poder-se a dizer, devia ser mais rápido, devia ser mais lento. Duas questões. A primeira, a revisão do PDM que vai agora ser lançada vai permitir a consagração desta reserva. Segundo, a intervenção de facto nesta reserva está dependente, como aliás, pelos vistos disse o Sr. Presidente da Câmara aqui formalmente ao Bloco de Esquerda a semana passada, de acordo com o que disse aqui o Rui, está dependente, claro, daqueles terrenos virem à propriedade da Câmara Municipal. Não significa que seja completamente impossível disso acontecer, há mecanismos, seja através da expropriação, seja através da aquisição, mas é mais um daqueles casos que se encontra numa propriedade que está nas mãos da banca, com os problemas contabilísticos de sobreavaliação daqueles espaços. Porque hoje em dia, de acordo com a classificação do PDM e de acordo com uma construção que já lá está, que é a TAR, aquele terreno não vale o que o banco pensou que valia quando o proprietário resolveu apresentar os projetos. Tanto que esses projetos, ao que me lembro, e aqui a favor da honestidade intelectual, posso não estar a ser absolutamente correto sob o ponto de vista formal, mas do que me lembro, essa intenção não chegou nunca a formalizar-se, razão pela qual na revisão do PDM ela nem sequer consta. E creio até que existe um imbróglio jurídico. Qual a intenção que não se formalizou? A intenção de construção. Tanto que creio que existe um imbróglio jurídico sobre essa matéria. Existe um imbróglio jurídico sobre essa matéria a propósito da revisão, porque não consta da revisão essa utilização do território para urbanização. Rui, não sei também se quer comentar esta resposta. Sim, contestar algumas coisas. Escuso-me dizer que não, em termos de que é por causa da verdade intelectual. É a honestidade intelectual. Pronto, eu só vou assim.
eu creio, assim, neste momento não é possível edificar lá, porque a revisão impede, porque passa lá o corredor estruturante primário do PROTEIML, que é o Plano Regional de Ordenamento do Território, felizmente, passa lá, e creio que na próxima revisão ainda se manterá. Agora, eu vou fazer aqui, vou ler só aqui um excerto de uma ata, das atas da Comissão de Acompanhamento do PDM. A primeira proposta da revisão, a primeira reunião de 2001 diz o seguinte, diz o técnico do Instituto da Conservação da Natureza, acerca da proposta apresentada pela Câmara de Revisão. Portanto, diz que não se vê nada de criativo nem de interesse, deve-se acabar com as pressões e interesses e qual a razão de se continuar a funilar na zona ribeirinha. Obviamente que este processo, as reuniões, depois, numa reunião de 2006, o então vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o Ramiro Matos, referiu ainda que relativamente à zona entre a Alverca do Ribatejo e Forte da Casa, existem, não era esta questão, peraí, tentou ainda que arredar de que o corredor estruturante ecológico passasse ali. Isto está nas atas, são excertos. Portanto, agora, existe um processo de intenção, que está ali, que está aqui. Eu consultei o processo de loteamento, tem aqui o processo de loteamento, e este processo de loteamento só não foi aprovado porque, entretanto, o PDM foi alterado, foi revisto. Portanto, e o que está aqui, a intenção que está neste loteamento, vai ao encontro do discurso do Sr. Presidente da Câmara, porque ele, na reunião de Câmara de 26 de dezembro de 2017, respondendo às questões do vereador do Bloco de Esquerda, diz que reconhece direitos adquiridos através da aprovação do PDM de 1993. O PDM, então, permitia a edificação. Exatamente. A revisão impediu esse tipo de uso. Portanto, por alguma coisa se fazem as revisões, os planos não se cristalizam. Portanto, aquilo não é nenhum direito adquirido. E depois, aqui, o Presidente menciona que portanto, o Banco pôs o caso em tribunal e tenta compatibilizar as salinas, ou uma parte delas, tenta encontrar aqui uma solução em que consiga compatibilizar a preservação das salinas com o loteamento. Mas o loteamento de 40 hectares das salinas, o loteamento propõe apenas para espaços verdes 3 hectares e meio. O que é que iria sobrar das salinas ou dos ecossistemas das salinas? E nesta resposta final que o Presidente da Câmara deu ao Bloco sobre o estado desta coisa, veio dizer que tenta compatibilizar interesses, que são os interesses, no fundo, de quem pretende ali lotear aquilo e das salinas, mas são completamente incompatíveis, porque que não suportam o loteamento. Fernando Paulo, relativamente a esta questão, portanto, há ali uma parte daquele terreno que será para edificação e outra que será de preservação das salinas. A que é que se refere este processo? Eu creio que a intenção de loteamento que foi feita ainda ao abrigo do PDM de 93, ou seja, o PDM que permitia a construção até à margem do Tejo, com a revisão do PDM que nós levamos a cabo, creio, em 2009... É que isto foi aprovado em 2013, Fernando Paulo. Já estavas na Câmara. Então é capaz de ser depois. Não sei. Portanto, é com o vosso PDM. Não estamos sempre a culpar os outros. Não, eu não estou a culpar ninguém. Na revisão do PDM que nós levamos a cabo, a qualificação daquele território mudou. E, portanto, o que tinha sido aprovado ainda no âmbito do PDM anterior não passou para o PDM seguinte. É aí que está digamos, a questão jurídica, porque os proprietários do terreno consideram que já tinham adquirido os direitos ao abrigo do PDM anterior, portanto, antes da revisão levada a cabo pelo Partido Socialista. Mas é um assunto que, sob o ponto de vista dos instrumentos de ordenamento do território atual,
não se coloca, porque eles estão protegidos. Os terrenos estão protegidos, não é? Sob o ponto de vista desta revisão do PDM. A Regina, relativamente a esta questão do plano diretor municipal anterior... Nós já falámos muitas vezes em honestidade intelectual e eu acho que às vezes já há mais honestidade do que intelectual. O projeto apresentado foi chumbado porque a CDU, os 3 vereadores da CDU e os 3 vereadores do PSD votaram contra. Foi só por isso que o projeto foi chumbado em Câmara. E, portanto, se nós estamos aqui à procura... E o Fernando estava na Câmara, porque o Fernando está na Câmara, efetivamente, desde 97. Não, é? Não podemos fingir que não conhecemos um tema tão quente e tão importante como este, a não ser que a gente parta do pressuposto que nem sequer importância lhe demos. Portanto, este processo só foi chumbado porque a CDU e o PSD, na altura, eram oposição e votaram contra, porque senão este processo tinha passado. E é apenas isto que eu queria dizer, porque a dada altura... nós, a propósito das nossas melhores ou piores memórias, por isso é que eu acho que é muito importante nós fazermos trabalho de casa e preparar-nos, não é? E preparar-nos, porque se nós não nos preparamos, depois, efetivamente, umas coisas porque não nos dá jeito de lembrar, outras coisas porque não queremos, podemos ir para a frente com isto. Tanto que eu citei o Presidente Mesquita para se perceber o incómodo. Portanto, efetivamente, o Presidente Mesquita sente-se incomodado com o facto daquilo não ter ido para a frente, e o que ele diz é que tem que se conciliar os 2 usos, não é? Portanto, se não fosse assim, não havia este incómodo por parte do Presidente Mesquita. Portanto, era só reafirmar isto, que era para não passar como o chão por vinha vindimada. Para terminarmos este tema, Só mesmo referir, porque como os temas são complexos, é natural que as pessoas não saibam, sobretudo quando não estavam na Câmara Municipal. O que foi à reunião de Câmara não foi o processo de aprovação do loteamento. O que foi uma reclamação da não aprovação do loteamento. E, portanto, o que se esteve a votar ali foi a resposta a uma reclamação que tinha sido feita com um conjunto de considerandos jurídicos, e foram esses considerandos jurídicos que, na altura, o PSD e a CDU votaram contra, mas não estava ali em causa a questão da aprovação do loteamento, porque a aprovação do loteamento, a ter sido feita, teria sido no âmbito do PDM anterior, que já não estava em vigor naquela altura. E, portanto, nós o que estávamos ali a fazer era uma avaliação de uma reclamação juridicamente suportada sobre uma decisão com base e em tempo no PDM anterior. E, portanto, efetivamente foi isso que foi à reunião de Câmara. Portanto, também não convém tentar aqui misturar as coisas. Assumia que o Arco Central, na altura, tinha direitos adquiridos. O que o Partido Socialista assumiu na altura, e isso o documento está escrito e foi visto, o que na altura foi à Câmara Municipal foi um requerimento com um conjunto de considerandos jurídicos. E esses considerandos jurídicos tiveram um entendimento por parte do Partido Socialista e um entendimento por parte da CDU e do PSD diferentes. E que agora seguem termos que o particular quiser seguir com eles. Possivelmente só nos tribunais. Provavelmente estão em tribunal, não sei. Pronto, por acaso não sei se está em tribunal ou não, mas é o caminho seguinte. Depois da pessoa reclamar para o órgão administrativo, há de recorrer para o tribunal administrativo propriamente dito. Portanto, isso é um processo que está a seguir agora. Sob o ponto de vista dos instrumentos de ordenamento do território atuais, aquele terreno está protegido, ficou protegido, e a não ser que o particular, caso eventualmente venha a ter alguma decisão que transite em julgado a nível do Tribunal Administrativo, o terreno continua limpo, por assim dizer, Fica então aqui também convém também realmente essa explicar garantia isso, de que não vale a pena tentar baralhar as aqueles pessoas. terrenos vão ficar protegidos. E temos que passar também ao tema proposto pelo David da habitação, para terminarmos também esta questão das salinas.
Pode ser, David, vamos já avançar para o teu tema. Se tivermos tempo para o discutir com... Se quiserem continuar a falar sobre a questão das salinas, podemos. Fui a última a falar e eu acho que o meu tema foi altamente prejudicado por estarmos a discutir à pressa. Eu acho que... Eu propunha, eu vou dizer, nós temos cerca de 15 minutos para falar sobre outro tema. Achas bastante para discutir? Se quiserem chegar eu acho que não é. Bem. Cada tema cerca não durou meia hora. Para mim é indiferente. Aliás, nós começámos com as salinas, não foi? Esta segunda parte começamos com a questão das salinas. Temos dois temas ainda, que é o do PSD e o da Regina. Se quiserem chegar se alguém quiser abdicar do tema e discuti-lo em 15 minutos, ou então a minha sugestão, também podemos terminar o programa e falamos sobre os dois temas que faltam para o próximo. Eu creio que seria mais justo podermos discutir os temas com a profundidade que eu creio que merecem. Exato, então os vossos temas, o tema, estão todos de acordo, o tema, muito bem, então o tema do David e o tema da Regina vão passar para o próximo programa. Eu vou arriscar em pouco tempo lançar aqui outra questão que tem a ver e que foi amplamente levantada nas redes sociais, em várias freguesias, que tem a ver com o corte de árvores. Portanto, houve aquela questão relacionada com aquele acidente que houve no Largo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e que realmente efetuaram o corte das árvores. Em Alhandra também houve imensa gente que reclamou por causa das podas que foram feitas junto à estação dos caminhos de ferro. Isto é um tema tão grande como a habitação e portanto, mas eu vou arriscar sobre este tema e acredito que vão responder muito rapidamente sobre o mesmo. Portanto, tem a ver precisamente com esta questão de que os municípios na Póvoa, agora estou-me a lembrar que na Póvoa também efetuaram podas um pouco mais agressivas, pelo menos à vista dos municípios. Eu pedi ao Fernando Paulo para comentar esta questão dos cortes de árvores que temos vindo a assistir e qual é o critério para que estes cortes se efetuem. Bom, nós tivemos um trabalho profundo no mandato anterior e muito discutido, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, para a criação de um regulamento de espaços exteriores que, entre outras coisas, define claramente alguns limites da atuação junto das espécies arbóreas das nossas cidades e das nossas vilas, procura que cada vez mais as plantações de novas espécies sejam de espécies endémicas e, portanto, locais, árvores próprias aqui da zona de Vila Franca, enfim, do Ribatejo. Nesse sentido, eu diria que o trabalho de pensamento e estruturação sobre esta matéria está feito. É muito tentador para alguns autarcas que têm a responsabilidade da poda das árvores fazer podas que correspondam ao que muitas pessoas também preferem, que é não ter folhas no chão, é sempre preciso uma atenção especial nessa altura das podas. Eu recordo-me, tive imensa, quando tinha esse pelouro, tive situações em que tinha confrontações, enfim, no bom sentido, mas confrontações com muitos presidentes de junta que, procurando fazer o melhor, muitas vezes faziam podas radicais, as chamadas podas radicais, que no caso, sobretudo, dos plátanos, tem normalmente um efeito que não só fere a árvore, como faz crescer uma proliferação de ramos pequenos que no inverno seguinte ou 2 invernos depois começam a cair em galhos, porque depois nunca ganham a força e a robustez suficiente. Eu diria, pessoalmente, acho que as podas deviam ser muito mais cuidadas e muito menos interventivas, excetuando nos casos em que a presença de determinada árvore
ou ameaça a segurança de pessoas e bens porque está em risco de queda e às vezes mesmo que não esteja, há fenómenos naturais que nós sabemos que cada vez são mais frequentes e com chuvas intensas ou com ventos intensos e que às vezes acontece, seja nos casos em que sobretudo as suas raízes começam a causar danos nas infraestruturas que servem depois às pessoas, nomeadamente o saneamento e o abastecimento de água. Portanto, cada caso, eu diria que cada caso é um caso. É preciso analisá-lo com alguma atenção e às vezes o que nos parece correto a uns, depois de explicado, percebe-se que não estava, outras vezes parece-nos incorreto e quando a gente vê exatamente quais foram as razões, acabamos por consentir. Eu diria, do lado da Câmara Municipal, porque conheço o serviço e conheço os técnicos que estão envolvidos neste processo, da parte deles há um grande cuidado na análise destes processos e, portanto, sob esse ponto de vista técnico do que terá passado pela Câmara Municipal, eu diria que não tenho grande dúvida técnica sobre o processo, não é? Mas reconheço a preocupação nas pessoas que não gostam do que viram em termos de poda radical, e também não estou de acordo, como também compreendo que em algumas situações super pontuais isso se possa justificar. Vamos também ouvir o Rui sobre esta matéria muito rapidamente, e nomeadamente do que se passou, por exemplo, em Alhandra, que foi efetuado junto à linha de caminho de ferro uma data de foram cortes. cortadas as árvores. Eu concordo com o corte dos plátanos, mas é importante que os cortes das árvores sejam devidamente fundamentados, mas penso que serão, sobretudo, em muitos casos, por uma questão de segurança pública, porque já todos nós conhecemos casos que já caíram algumas árvores sobre pessoas. Tivemos um caso recente na Madeira que fez inúmeras vítimas, mas também por outras situações já foram aqui referidas, por causa das raízes que afetam as infraestruturas. Portanto, acho que é importante a criação de um regulamento para que determine quais espécies arbóreas devem ser implantadas nos espaços públicos. Eu penso que esse regulamento existe. Sim. Para que sejam, para que essas árvores, para que a plantação dessas árvores seja feita de uma maneira criteriosa e adequada ao contexto do lugar, porque por vezes aparecem árvores de um tamanho de grande dimensão em lugares que são pequenos, pronto, e depois quando é plantado é um pé pequeno, mas depois aquilo cresce. Portanto, é preciso determinar quais são, atendendo ao contexto do lugar onde elas vão ser plantadas, quais são as funções que essa árvore vai ter que cumprir, e atender também às dimensões do espaço, e depois escolher a espécie arbórea que mais se adequa. Se é para dar, se é uma árvore que seja para dar sombra, escolhe-se de uma maneira, se é para ter uma certa beleza, escolhe-se de outra. Pronto, mas pessoalmente gosto imenso de laranjeiras, têm uma cor e aroma. E dá para levar depois também as laranjas para casa, deixo a sugestão para pôr ali no ar da Câmara. Mas laranjeiras. Regina, relativamente a esta questão. Não há laranjas nesta mesa que não são azedas, atenção. Eu disse, as laranjas das árvores normalmente que estão no espaço público são azedas. Sem qualquer conotação que falei em laranjas. Eu acho que há aqui uma ideia de princípio que nós temos que esclarecer. Quem vai às urnas é quem é eleito. E, portanto, nesta coisa não há responsabilidades técnicas. Há responsabilidades políticas. E creio que é disto que as pessoas nos falam. Um político depois pode ou não seguir o conselho técnico, e eu nem sempre sei se há conselhos técnicos ou se houve um aconselhamento técnico para se fazer o que se fez. O que eu sei é que há um mau diagnóstico daquilo que são as árvores existentes no nosso concelho. O meu tema era delegação de competências, por isso é que eu disse isto agora vai dar pano para mangas, e eu podia dar exemplos de vários protocolos de delegação de competências onde há diferenças de 1000 árvores entre aquilo que a Câmara diz que tem e o que a Junta de Freguesia constata que tem. Isto prova que há um mau diagnóstico.
também não me venham dizer que numa semana em que caiu a árvore à porta da Câmara, resolvemos então agora cortar tudo. E eu estou a dizer isto porque eu acho que nós temos que ser muito sérios, porque as pessoas confiam em nós, e eu não quero passar pela ideia do que somos todos iguais, do que queremos todos o mesmo. Então nós temos que falar com honestidade para as pessoas perceberem daquilo que efetivamente se está a tratar. Claro que há árvores que incomodam, que não deixam entrar sombra ou que fazem sombra para a casa das pessoas. Há árvores que prejudicam mais as infraestruturas, como aqui foi dito. Bem, o que aconteceu foi que houve uma decisão de acabar com todos os chopos e plátanos perto e dentro das escolas. Mas isto foi dito em público. Tudo. Mas podem ser substituídos. O corte substituído por outra árvore de outro porte. Bem, eu se calhar sou um bocadinho mais ecologista que o Bloco de Esquerda, ou todos que afinal a preocupação com o ambiente não é assim tão grande. Também pode acontecer. Tudo o que seja radical, que não seja ponderado, pensado, faz-me confusão. Muita confusão. Que não seja esclarecido. Que não se vá dizer às pessoas o que é que está a acontecer. Mas a responsabilidade é só da Câmara ou é também de alguns presidentes de junta que tomaram essas decisões? Eu vou dizer porque é que eu acho que a responsabilidade é da Câmara. Porque a responsabilidade efetiva, a competência efetiva é da Câmara. E o que acontece é que a Câmara delegou nas juntas, não aquilo que está a ser feito, mas delegou nas juntas as questões. Eu recordo uma situação em concreto em que houve durante toda a campanha eleitoral na freguesia de Vila Franca uma guerra aberta entre, na altura, o senhor vereador com a responsabilidade e o senhor presidente da junta e a munícipe, porque andavam. O senhor presidente da junta dizia que a responsabilidade, e bem, não era dele, porque aquilo que estava a pedir para ser feito era uma questão muito mais complicada e que tinham que ser técnicos da Câmara e o senhor vereador a assumir a responsabilidade. Ou seja, as juntas não têm técnicos. As juntas não têm técnicos para terem a capacidade de decidir qual é a árvore que está em risco de cair, qual é a árvore. Não são. Portanto, isto é uma competência que, para ser delegada, tem que ser acompanhada. Primeiro, tem que estar as verbas necessárias e tem que ser acompanhada tecnicamente. Por isso é que eu acho que, como nós temos um mau diagnóstico, depois a seguir o tratamento que passamos também não resolve a doença. Eu acho que é preciso nós sermos muito mais ponderados, sabermos efetivamente e fazermos o diagnóstico concreto de qual é o número de árvores e que tipo de árvores existem no concelho, haver o acompanhamento, se passa para as juntas e se as juntas aceitam esta competência, continuar a haver o acompanhamento técnico de forma a que esta questão seja resolvida. Creio que relativamente à poda radical, não acredito nesta mesa alguém esteja de acordo. A gente depois pode estar em cima do limbo, não é? E tentar dizer sim, nem, são, não. Mas essa é uma responsabilidade dos presidentes de junta? Não, não é. A poda radical não é uma competência dos presidentes de junta. Vamos terminar. A poda radical nem pode ser feita. Não é. Nem pode ser feita e não é dos presidentes de junta. Vamos terminar este tema e este checkmate com o David Ferreira relativamente a esta questão dos cortes de árvores. Não sei se também assistiu a estas reclamações e estes cortes de árvore que aconteceram um pouco por todo o concelho. Acho que assistimos todos. Eu gosto de terminar sabendo que o Rui gosta de laranjas, é bom sinal. É uma coisa que eu nunca esperaria ouvir. Olha, eu gosto muito de laranjas e se me quiserem trazer rosas eu também gosto. Fico muito contente, era uma coisa que eu nunca esperaria ouvir, mas é bom sinal. Mas já havia laranjas antes de haver PST. Já havia rosas antes de haver PCP. Exatamente. E já havia cravos antes do 25 de Abril. Certo. E foi-se. É uma constatação. E foi-se, e martelos, essas coisas todas. Bem, em relação aqui à questão das árvores, eu tendencialmente percebo e concordo com um dos argumentos que o Fernando Paulo deu aqui, que é, neste assunto, como noutros, nós vamos ter sempre aqui os dois lados da moeda, que é, não vamos fazer a poda e temos que escolher com maior cuidado e tudo mais, mas eventualmente se cai uma árvore em cima de alguém, como aconteceu, então vão aparecer pessoas que dizem que devíamos ter cortado as árvores todas. Exato, porque interessa são as pessoas. Cristina, não te interrompi há bocadinho, pronto. Desculpa. E dito isto, e eu aqui também concordo com a Regina, quando diz que o problema está no diagnóstico. É verdade. O problema está mesmo no diagnóstico e tal como com outros problemas que nós já discutimos aqui em debates anteriores, está que nós, neste caso o Partido Socialista, no qual eu não me incluo, demasiado reativos quando estes problemas acontecem. Ou seja, em vez de a Câmara ter a proatividade de perceber se estes chopos e plátanos estão perto das escolas e qual é que é o risco,
e como é que os podemos substituir atempadamente. E nós tivemos meses de seca em que nada destas tempestades aconteceu, portanto o risco de caírem era potencialmente menor. Nada fizemos em relação a isso, ou muito pouco fizemos em relação a isso. E agora, mais uma vez, reação aconteceu, caiu uma árvore em cima de uma senhora no lar da Câmara Municipal em Vila Franca de Xira, ou de um senhor, e vamos atrás disto, poda radical, e vamos cortar as árvores todas. Portanto, mais uma vez, preparação ao invés de reação, eu acho que tem que ser o modus operandi dos técnicos da Câmara Municipal, e aqui sim, e a Regina tem razão, e responsabilidade dos eleitos de passar essa mensagem aos técnicos, ou seja, não vamos só reagir, vamos prever aquilo que pode acontecer e vamos resolver o problema e criar condições para que as coisas se resolvam. Mas não só o problema destas árvores do chope e do plátano tem a ver com a potencial queda, como tem eventualmente com problemas para a saúde pública, que tem algumas árvores que agora na altura da primavera... Não está aprovado. Não vamos por aí. Não vamos por aí porque eu sei que quem tem alergias sofre muito com isso, mas os médicos assumem que não se consegue provar. Eu sei que sofrem muito. E eu contra mim, eu falo com experiência de causa, porque havia uma árvore gigante dessas ao lado da antiga escola, chamada Escola dos Macacos, da Dr. Sousa Martins em Vila Franca, em que eu sofria com isso todos os dias. E, portanto, aí eu disputo esse tema. Terminar dizendo que a poda não pode ser radical, tem que ser controlada, mas tem que ser feita antes dos problemas acontecerem. Muito bem. E que o equilíbrio dos eleitos é aqui perceber, e esta é a dificuldade que o Fernando Paulo levanta, mas essa é a responsabilidade das pessoas que são eleitas, é perceber se vamos cortar as árvores porque caem as folhas na porta da senhora, ou se vamos perceber que árvores é que podemos cortar, mantendo a saúde pública e a segurança pública no sítio onde não temos mais tempo para continuar com estes assuntos, a tratar estes assuntos e o checkmate. Regressamos no próximo com os dois temas que faltaram abordar, que foi o tema da habitação do PSD e também a questão da delegação de competências entre as câmaras e as juntas de freguesia, proposto pela Regina. Agradeço mais uma vez a vossa presença e nós regressamos para o próximo checkmate, que regressa no próximo sábado a partir das 10 da manhã. Eu recordo que o checkmate vai estar disponível em vídeo no canal 258 da Mel a partir do meio-dia e 10, e a partir do meio-dia vai estar também disponível a partir do nosso canal de YouTube. Nós regressamos para a semana. Bom dia.